Como que eu não vi isso antes? Você está tentando resolver um problema que parece muito difícil. Você já está há horas tentando resolvê-lo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser algo criativo, pode ser algo lógico, pode ser um cálculo matemático, pode ser um texto que você precisa escrever, um e-mail, você não sabe bem as palavras, um relatório que você precisa terminar, mas não consegue encontrar o jeito certo de organizá-lo. Pode ser um quebra-cabeça, pode ser um jogo. Você está há muito tempo tentando resolver aquele mesmo problema e nada dá certo. Então, você se cansa, levanta e vai lavar louça, vai andar, vai descansar, ler um livro, vai pensar em outra coisa, vai dormir. Depois de um tempo, você volta para aquele problema chato. E magicamente, a solução aparece. Ela estava ali o tempo todo. Como que você não viu? Uma luz brotou na sua cabeça. E você conseguiu enxergar a peça que estava faltando. Para quem não leu o texto que eu escrevi essa semana, A Detetive e o Viajante, ele se trata exatamente desse fenômeno psicológico cognitivo que se chama incubação. No texto, eu brinco um pouco com uma detetive que está tentando resolver um caso de assassinato, enquanto, metaforicamente, um neurônio está tentando chegar a algum lugar em uma viagem muito difícil, cheia de percalços. Eu vou deixar o link do texto aqui, caso você não tenha lido, e o que eu quero falar hoje é sobre esse processo que acontece no nosso cérebro, no inconsciente, quando há um relaxamento neural depois de um excesso de foco, excesso de esforço mental. Esse processo, a incubação, ele é um processo psicológico, cognitivo, explicado pela neurologia, que acontece quando você se afasta de um problema ou se afasta de um foco muito excessivo e dá espaço para que os neurônios relaxem. Mas não é exatamente um relaxamento de deixar de trabalhar, o cérebro continua trabalhando. Ele continua executando as tarefas que estavam sendo executadas, só que agora no inconsciente. Antes era um processo que estava focado, estava fechado, você estava consciente do que estava tentando fazer, mas esse foco excessivo estava inibindo que os neurônios pudessem se conectar em outras partes do seu cérebro com outras informações. E o que acontece é o que na neurologia é chamado de rede de modo padrão. Uma rede cerebral que se ativa quando você não está focado em nenhuma tarefa específica. Isso vai fazer com que os neurônios comecem a se conectar com pontos que não estavam conectados antes. Então, no inconsciente, ele começa a reorganizar as informações. E isso faz com que ele alcance informações que não estavam visíveis ou conscientes enquanto você estava tentando executar aquele problema. Então daí vem os insights, aqueles lapsos de ideias que parecem que solucionam algo, mas que talvez já estivessem ali, só precisavam ser conectados de uma outra forma, e quando existe esse relaxamento, essa conexão acontece. E para trazer um pouquinho de filosofia nesse fenômeno que já é muito trabalhado na neurologia, na psicologia cognitiva, Heidegger dizia que o ser se mostra quando a gente suspende a vontade de controle. Então, quando a gente para de tentar dominar o problema como objeto, a gente consegue se abrir para que ele revele o seu sentido. Spinoza dizia que a mente é a ideia do corpo e que as ideias adequadas são aquelas que aumentam nossa potência de agir. Quando a gente está travado num problema, é como se a gente estivesse preso em ideias inadequadas. Confusões, tensões, nós, aqueles nós mentais que não permitem esse fluxo de ideias. Então, quando a gente consegue se afastar, consegue relaxar a mente desse foco excessivo, esses nós se desfazem. A mente consegue agir de uma forma um pouco mais em potência daquilo aonde ela quer chegar. E não é como se ela quer chegar, na verdade não é essa palavra exata. Porque não é como se a solução viesse apenas porque queremos. Na verdade, nós não temos tanto controle assim. Não é exatamente só porque nós queremos. Às vezes você pode ter ideias ou pode ter soluções mesmo sem querer.
Você pode estar tentando resolver um problema e desistir. Ah, desisto, não quero mais resolver, deixa de lado, esquece. De repente, no outro dia, só porque você já não está mais pensando naquilo e as ideias começaram a fluir e os neurônios começaram a se conectar de uma forma diferente, a ideia vem, a solução vem e você já nem estava mais pensando naquilo conscientemente. Então, mesmo sem querer, o inconsciente vai continuar trabalhando e vai continuar tentando resolver aquele problema. Isso é a incubação. Então, eu tentei trabalhar isso de uma forma um pouco mais lúdica no texto e eu queria trazer um pouco desse fenômeno que eu acho tão interessante e explica muito do porquê foco excessivo acaba sendo anticriativo. A criatividade, ela geralmente precisa de um afastamento, precisa de uma procrastinação para que você consiga ter esses relaxamentos e essas conexões mentais que não acontecem quando o foco é extremo. Muitas vezes, problemas que a gente tem que parecem muito difíceis e muito demorados de serem resolvidos ou impossíveis até, muitas vezes só precisam de um descanso, precisam de um relaxamento, precisa que você levante dessa cadeira, vai dar uma andada, vá lavar uma louça, vá fazer outra coisa, vá dar um cochilo e então você provavelmente vai conseguir chegar a uma nova solução depois desse momento de relaxamento. Eu sou o Vinícius Canhoto, obrigado por ouvir mais um Deixa Eu Pensar. Essa era a ideia que eu queria passar aqui, a ideia de incubação, que apesar de sair um pouquinho da filosofia, vai um pouquinho para a psicologia, para a neurociência, é uma ideia epistemológica que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Então, se você gostou, deixa o like, não deixa de compartilhar e até o próximo Deixa Eu Pensar.